É o começo de mais uma edição da Dr. Play, do podcast Mais Vida, a linha já até conhecida de, através da informação, transformarmos e salvarmos vidas. Esse é o nosso lema, sempre apresentando os grandes profissionais, os médicos da área de saúde. Portanto, temos na essência esse DNA, o DNA da informação diferenciada e, repito, a informação que verdadeiramente salva vidas. E hoje é uma honra, é uma estreia também aqui no podcast Mais Vida, a nutricionista, a doutora Flávia Medeiros. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida. Até o nome já tem a essência de tudo que iremos falar e aprender nesse momento. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu sou realmente admiradora do trabalho de vocês, é fantástico. E é totalmente na minha linha, na minha vertente, de que acredita que a vida, né, mais saúde pode vir através da alimentação. É uma honra estar aqui com você. Quando eu conheci a doutora, né, já conheci, obviamente, pelas redes sociais, que depois vamos ressaltar, mas fiquei encantado e não podia ser diferente, porque as vertentes de atuação da doutora são grandiosas e também o grau de atualização. Por quê? Vivemos uma medicina que está em constante mudança, não é isso, doutora? Descoberta, né? Atualização. Verdade. Graças a Deus, o Brasil ele é campeão em vários pesquisadores serem premiados por suas descobertas. E como a gente tem muita atualização no campo nutricional, no campo da saúde, então quando a gente traz isso para dentro da clínica, dentro do consultório, o paciente tem resultados imediatos. Então essa atualização faz-se necessária. E nós somos o que comemos, conseguimos digerir e principalmente excretar, não só o que comemos. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil, que a gente vê o paciente como um todo. Por isso, essa medicina que você disse, né? Integrativa e bastante atualizada. Doutora, e nós vamos ver agora na primeira tela, no início da nossa conversa, que toda essa visão que a senhora atua, né, de forma brilhante, ela começa desde o primeiro dia de vida, vamos dizer, ou até antes propriamente do nascimento, e hoje se diz muito a importância dos 1.100 primeiros dias. É isso mesmo, doutor? É uma análise bem do início, desde a gestação, como a senhora analisa esses 1.100 dias? Bom, os 1.100 dias, ele é o que vai garantir a sua saúde como adulto no futuro. Por quê? Porque primeiro nós somos semente germinativa das nossas avós maternas. Tudo que elas receberam no corpo, comeram, se elas já tinham uma boa saúde, já vai ficar ali impresso no nosso DNA. Segundo, desde o ventre da nossa mãe, né? Tudo também que a nossa mãe comeu, os sentimentos que ela sentiu, forma a nossa base emocional. Se ela tinha uma boa microbiota intestinal, o que é isso? O conjunto de seres vivos que ocupam ali o nosso intestino, que povoam. Se estava em equilíbrio, vai garantir também uma boa microbiota. Se as vitaminas estavam em níveis ideais, a gente já sabe que B9, que é o ácido fólico, se ele estiver muito baixo, é um dos indicativos de risco ao autismo, como também se a mãe dormia ou não, a melatonina, que é o hormônio do sono, na verdade, ele é o hormônio do nosso metabolismo. Ele regula todo o nosso ciclo circadiano. Então, se a mãe também tinha uma boa qualidade do sonho no ventre, isso vai modular o nosso metabolismo. Ao nascer, aí já começa a estender-se os dias. Qual foi o tipo de parto? Se for um tipo de parto natural, onde os lactobacilos, a microbiota vaginal da mãe, já vai popular a nossa microbiota intestinal do intestino. E isso já vai garantir uma qualidade melhor de saúde na vida inicial. Ou se for de parto cesáreo, onde na verdade a microbiota da pele da mãe, do ar, das pessoas que estavam falando, daquilo que saía da boca delas, a microbiota da boca, é que vão ocupar esse intestino desse bebê. Por isso que a gente dá tanto parabéns para o parto normal,
porque o parto normal vai trazer, né, uma boa microbiota para aquela criança. E além disso, se nos 6 primeiros meses, aquela criança ela é amamentada exclusivamente com leite materno. Porque a gente sabe que o intestino ele é o primeiro órgão a começar a ser formado no ventre, para poder alimentar os neurônios, como também o último, também com essa mesma função. Continuar alimentando os neurônios, trazer vitaminas para o nosso corpo para construir aquele bebezinho, garantir saúde e assim, no final dos 6 meses, ele termina de maturar. Então, é esse contexto de 1.100 dias, só que a gente também observa, foi amamentado exclusivamente com 6 meses, só o leite materno, e até os 2 anos de idade. Teve contato com grama, teve contato com animais, tinha várias pessoas na casa, por quê? Cada um vai passando os micro-organismos que tem para aquela criança. E maior for essa diversidade, né? Quanto mais cepas a gente chama, maior essa população da microbiota intestinal, melhor é a saúde daquele indivíduo. Então é importantíssimo esses 1.100 dias para garantir uma qualidade de vida no futuro. Doutora Flávia Medeiros. Doutora, eu estou pensando aqui no SUS e ainda nessa tela, nos primeiros 1.100 dias. O que fazer se um casal no SUS, às vezes ou por vezes, tem que esperar mais de 1.000 dias para uma consulta? E aí, doutora, como é que vai fazer esse tratamento? Está complicado, não está, doutora? Bom, por isso que existem programas como esse, que traz para você que está do outro lado da telinha, informação grandiosa de qualidade de ouro, gratuitamente. A gente precisa ter esse ensinamento de que a saúde é super importante e começar desde as crianças, começar nas escolas, falando como o intestino, ele é o órgão principal que traz regulação hormonal, regulação de humor, regulação de sono, regulação do seu próprio metabolismo, da saúde ou não da imunidade, focando sempre em cima nisso. Quando eu tenho esse entendimento, vou espalhando para todo mundo, vou espalhando na classe médica, vou espalhando nos hospitais. Todo mundo vai valorizar o parto normal. Todo mundo vai valorizar a amamentação, independente da classe social. Por quê? Porque entende que é a hora de ouro do ser humano. A hora não, né? Os 1.100 dias de ouro do ser humano. Uma resposta não poderia ser diferente, brilhante da doutora. Vamos para a nossa segunda informação aí, o segundo quadro, que justamente vai tratar um tema que eu posso dizer, entre vários, a doutora é uma grande especialista, como o sistema digestivo pode inflamar. Doutora, muitas pessoas estão totalmente inflamadas. Algumas não sabem, outras são sabedoras, mas ainda continuam se inflamando e isso pode chegar numa explosão muito grande, não pode, doutora? E aí, doutora? Graças a Deus a gente tem os exames bioquímicos que podem mostrar para nós que somos profissionais de saúde se existe essa inflamação acontecendo. Não acho que é só na obesidade que tem inflamação. Eu posso pegar um paciente super magro, que é muito comum na clínica, inclusive como foi ontem, e ele está com colesterol acima de 250, ele está com os triglicerídeos 237, é muito comum. E ele mesmo assim comer pouco carboidrato. Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflamação aguda de baixo grau do sistema digestivo. Essa inflamação de baixo grau, ela pode sobrecarregar os outros órgãos. Por quê? O sistema respiratório conversa com o sistema digestório. O sistema circulatório da circulação conversa com o sistema cardíaco. Um sistema conversa com o outro. Quando um sobrecarrega o outro. Quando a gente fala de intestino, se eu não tenho uma boa absorção desse intestino, meus primeiros 100 dias foram terríveis. Nasci de parto cesáreo, não fui amamentado, tomei muito antibiótico, corticoide na primeira infância, tinha asma, rinite, sinusite, bronquite, tirei as amígdalas. Eu já sei que aquela pessoa ela tem tendência a ter uma inflamação no intestino. Muitas vezes ela começa a mostrar que tem um refluxo, que ela não consegue absorver, fazendo uma boa digestão dos alimentos no estômago, diz que está sempre empachada, ou tem a sensação que está alto esse estômago, muitas vezes relata constipação, é muito normal, eu passo 10, 12 dias sem ir ao banheiro, isso é terrível, isso é o maior sinal de inflamação intestinal, onde o certo é que nós precisamos ir ao banheiro logo ao acordar, pelo menos na primeira hora, e evacuar. Óbvio que tem gente que vai ter o ritmo dela, vai dia sim, dia não,
mas o correto é todos os dias. Flávia, mas eu não constipo, eu tenho diarreia. Mais preocupante, porque você não está realmente conseguindo captar nada de nutrientes e muitas vezes nem água. O corpo tem tendência a desidratar mais fácil. E aí vai sobrecarregar. Como? Que órgão sobrecarrega? Se a gente observar a imagem, um dos primeiros órgãos que sobrecarrega é o fígado. O pessoal gente, tá uma pandemia de esteatose. Todo mundo tá com esteatose, Excesso de alimentos açucarados, excesso de refrigerantes, excesso de industrializados, né? A gente tem aqui, excesso de alimentos ultraprocessados. Mas é carne vermelha ultraprocessada. Esse próprio estômago não está quebrando essa carne. Essa proteína não vai ser absorvida pelo intestino. Sobrecarrega o próprio fígado. Vai dar esteatose. Vai dar acúmulo de toxinas. O corpo também produz endotoxina. O que é isso? Veneno produzido intestinal de inflamação. A pessoa começa de repente a ter alteração à insulina. Mas eu nem como tão errado assim, minha insulina está sempre alta. Observe como está o seu sistema digestivo. Como é que estão as suas fezes? É uma fezes cilíndrica, uma banana marrom, mais claro do que o meu cabelo, mais puxado para o caramelo? Sai tranquilo? Essas fezes boiam ou não? Quando você usa o papel higiênico, suja esse papel higiênico? Então, essas são características que a gente tem que observar para não ter um intestino inflamado, porque aí pode desregular muita coisa. O homem pode desregular os hormônios, a testosterona, aumenta o cortisol, ele não dorme bem, fica irritado, começa a ficar aquela carequinha aqui em cima. E tudo isso, ninguém lembra de olhar para o intestino. Doutora, quer dizer, uma importância, pelo que a senhora está dizendo, né, o perigo dos alimentos ultraprocessados. A senhora falou também aí nas fezes. Doutora, é sempre importante dar uma olhada nas fezes, porque tem gente que não gosta nem de olhar, não dá nem descarga. E aí, doutora? Eu não tenho como fazer uma consulta sem perguntar como é que estão suas fezes. É formato de cabrinha, bolinha, é escuro, feito o meu cabelo, é amarelado e solto. A gente tem que olhar, é obrigatório. Se você quer saber se você está com a saúde boa, tem que olhar, ver se está com odor terrível, fétido, que não pode ninguém usar o banheiro depois, aquele odor putrefativo. A gente consegue identificar, muitas vezes, uma retocolite, uma doença de Crohn, alguma inflamação intestinal grave só pelo cheiro e pelo formato das fezes. Às vezes, por exemplo, ontem eu encaminhei um paciente que ele trata comigo dores da chikungunya, que a gente sabe que é uma deficiência do complexo B e o estômago acaba sobrecarregando. Tudo que ele come piora a inflamação e aumenta as dores. E aí ele melhorou das dores, mas de repente ele começou a ter rastro de sangue nas fezes. Eu fiz, epa, já não é comigo. Eu encaminhei para a Procto, uma excelente doutora Luciana Paraguá, sua amiga, muito boa. Se você não conhece, pode olhar o Instagram dela, é maravilhoso. Você também traz ela aqui. Doutora, vamos trazer, com certeza. E nas fezes, eu fiz, tem alguma coisa estranha, a gente já modulou seu intestino. E eu encaminhei ele para lá e a gente viu que ele tinha muita força no tônus anal. E aquela força, ele não conseguia relaxar, acabava fazendo ele sangrar. Então, se ele não observasse as fezes como eu ensinei, que ele nunca tinha observado, ele começou a partir do acompanhamento, ele não ia descobrir. Ele tinha essa força no tônus que acabou desenvolvendo uma hemorroida interna. Então, é importante. O seu intestino, a gente diz que é o seu segundo cérebro. Tem mais neurônios dentro do seu intestino para ser alimentado do que no próprio cérebro, porque tem muitos gânglios no sistema nervoso e no sistema digestivo. Então, preste atenção nas suas fezes. Essa informação diferenciada é que você só vê e está vendo em um lugar no mundo aqui, na Dr. Play, no podcast Mais Vida. Estamos ao vivo com a doutora Flávia Medeiros, que é nutricionista. Vamos ver o próximo assunto aí na sequência. Já notaram a experiência vasta da doutora e já posso dizer, teremos mais uma entrevista maravilhosa. Doutora, diz aí, alergias alimentares, principais sinais e tratamentos. Doutora, é mais comum até do que imaginamos, mas eu sei que em toda família temos casos que as pessoas costumam dizer,
sou alérgico a isso, sou alérgico àquilo. Outra coisa que eu vejo, não sei qual é o real perigo que a senhora vê, quando se chega num hospital, a nível de emergência, até situações corriqueiras, é muito comum a enfermeira, a atendente perguntar: tem alergia a isso ou aquilo? Normalmente eu digo sempre não, porque não tenho. Mas essa análise, ela pode ser perigosa naquele momento. E aí, doutora? Naquele momento que ela pergunta, não. Mas se você quer saber se você é uma pessoa alérgica, vamos começar com o Fábio. Fábio, qual é o seu tipo sanguíneo? É O positivo. O tipo O positivo, como o O negativo, é um dos tipos sanguíneos que mais possui alergia alimentar. Agora me pergunte por quê? Doutora, por quê? Eu realmente, assim, não sei. Uma coisa que eu posso dizer, essas pessoas que habitualmente têm alergia a camarão, a isso, aquilo, eu nunca tive reação com nada, assim, de alérgica. Ótimo. Você pode ter uma boa microbiota intestinal. A alergia alimentar, ela nem sempre é aguda. Vai inchar os olhos, vai tampar a garganta por causa da glote, vou ficar vermelho. Nem sempre ela pode ser imediata. A gente fala que o tipo sanguíneo O já é a ciência comprovando, falando sobre a dieta de cada tipo sanguíneo. Você até falou um pouco do Dr. Alexandre, não foi, de Campina Grande? Tem livro sobre isso. O grande Dr. Alexandre já esteve aqui no podcast Mais Vida, verdade. E cada tipo sanguíneo ele vai ter uma forma de metabolizar os nutrientes. Eu não tenho que entender só sobre alimento saudável ou não saudável. Eu tenho que entender como cada organismo metaboliza, ou seja, transforma aquele alimento. O O a gente chama o tipo de sangue que vem do estrangeiro. Alguém da família dele é de fora do país. E o sangue reage com a alimentação local. Para você ver como isso é interessante. Onde tem mais casos de infertilidade masculina hoje no mundo é na Espanha. E Deus é tão perfeito que existem várias laranjeiras, laranja amarga, plantada na Espanha. Você anda lá, tudo no chão. E ela é uma das frutas que mais aumenta a fertilidade. Interessante, então, doutora. Aquela população daquela localidade, a natureza já oferta os alimentos que ela precisa. Então, é como se você fosse de fora e a alimentação daqui reage no seu organismo. Agora, como saber se meu corpo está reagindo? Muitas vezes, quando a gente come, a gente tem que observar, esperar pelo menos 20 minutos. Se o ouvido fizer um tim, um zumbidinho, ou se ele fizer a sensação de tampar, como se tivesse um algodão, a audição distante, ou a garganta coçar, sabe? Tem homem que vive coçando, né, a garganta. Verdade. Ou até mesmo o nariz ou os olhos, isso são características de alergia imediata. Então, quer dizer que há 30 minutos atrás, você comeu algum alimento que você tem alergia. Principalmente a gente diz assim, meu ouvido está coçando, mas não está sujo. Ele sente coçar mesmo. É porque teve contato com algum alimento que ele tem alergia imediata. Essa alergia pode ser sazonal, ou seja, só aquele período ou não. Vai depender do nível de inflamação intestinal dele. Se ele modular o intestino, talvez o próprio sistema imunológico dele comece a tolerar. Para você ver como isso é fantástico, o tipo sanguíneo A, ele geralmente tem uma deficiência em produção e absorção do complexo B. B1, B6, B12, B3. Esses tipos de complexo B são digestivos. Então, ele não tem tendência a ter alergia, mas ele tem essa deficiência de complexo B, não consegue produzir enzimas para quebrar o alimento. Aí vai ter alimento que vai provocar alergia nele só porque está inteiro, tá a proteína, né, o fragmento inteiro. Aí chega no intestino, incomoda e ativa o sistema nervoso dele. Mas, doutora, sensacional. Imunológico. Gostei, doutora, de duas coisas aí, principalmente o meu tipo de sangue, o O positivo. Eu sou uma pessoa internacional, né, doutora? Isso é muito importante. Pode ir na sua árvore genealógica. E tô vendo também, doutora, que às vezes eu deva ter algum tipo de alergia, porque dá coceira no ouvido e eu enfio um palito, doutora. Eu gosto demais do palito no ouvido. Doutora, já sou acostumado desde os 15 anos, o palito não faz mal. E é uma sensação tão emocionante, doutora. É aquela sensação assim, gostosinha, né? É muito bom. É porque aquilo pode ser uma alergia, né, doutora? Pode. Aí qual é a dica? Anote, escreva. O que foi que eu comi há 20 minutos atrás? Se você tem rinite, sinusite, asma, bronquite, excesso de fluido,
é justamente excesso de muco. O muco vem por inflamação, muitas vezes intestinal. Esse muco sobe, essa inflamação sobe. Então é aquela pessoa que já tomou corticoide, que está todo mês no hospital, que já fez de tudo e não sara nem a rinite, nem a sinusite, nem a asma, nem a bronquite. Quando a gente tira alguns alimentos altamente alergênicos, ou seja, tem uma fragmentação proteica mais demorada, como leite, trigo, amendoim, castanhas, crustáceos, feijões, até mesmo a clara do ovo ou a gema do ovo, aquelas pessoas melhoram. Muito interessante, informações privilegiadas. E na próxima tela, a relação inevitável, eu acho que cada vez mais estudada, mais comprovada, entre o intestino impactado de alguma forma e as emoções. Doutora, isso totalmente, né, comprovado, as pesquisas já mostram, estão cada vez, o que é natural, se aprofundando, e essa foto muito interessante, ou seja, as nossas emoções estão ligadas de forma inquestionável com o intestino, não é, doutora? Sim, a gente tem uma coisa chamada eixo intestino-cérebro. Eu até brinco. Imagina que tem uma tomada no seu cérebro e no seu intestino invisível. Basta você ficar tenso, essa tomada solta. Você não consegue digerir bem o alimento. Quem já teve uma apresentação para fazer no trabalho ou na escola, que não deu aquele friozinho na barriga? Tem gente que precisa ir no banheiro, correndo. Quem não tem um concurso para fazer e nunca teve uma dor de barriga antes de ir para a prova? Verdade, doutora. Por quê? Porque o sistema nervoso parasimpático e simpático, eles trabalham em conjunto, harmonicamente. Só que se eu estou com o cortisol, né, o hormônio do estresse, um pouco mais aumentado, essa desconexão pode ocorrer. E o meu cérebro não consegue passar as informações ideais para o meu estômago. E começa a afetar as emoções. Quando eu não consigo digerir bem os alimentos, a gente tem B1, B2, B6, que são do complexo B, que elas começam a baixar. E elas são importantes para a gente. Tanto desinflama o sistema nervoso central, como também elas convertem uma coisa chamada triptofano, 5-HTP. Esse triptofano, esse 5-HTP, ele é um neurotransmissor que faz a gente fazer assim, ó. Ai, relaxar, vira serotonina no nosso cérebro. A gente produz triptofano no intestino, 90%. Mas se eu tenho uma falha digestiva, não consegue converter. Se eu tenho deficiência desse B1, B2, não consegue converter. E aí eu posso começar a ficar o quê? Com sintomas de depressão, de ansiedade, alteração do sono, ficando irritada. Faltou B1 e B2, eu não consigo dormir. Por quê? Porque triptofano, além de se converter em serotonina, ele é um dos que modulam a melatonina, o hormônio do sono. Então, se eu já não durmo, a tendência de depressão é muito alta. A tendência de irritabilidade, maior ainda. Meu corpo entende que eu estou em perigo. Porque melatonina e cortisol, um é antagonista do outro. Melatonina alta, cortisol baixo. Eu fico relaxado, tranquilo. Cortisol alto, melatonina baixa. Eu não consigo dormir. Então eu fico irritado, eu fico vermelho, eu fico brincando, eu digo, fico touchscreen. Não diga nem que eu sou bonita que eu mordo. Então a gente precisa modular o estômago por causa disso. Ô doutora, eu já fiquei uma época, né, e principalmente quando vai chegando o final do mês, sem dormir direito, aí recorro aos medicamentos, né? Muitos deles medicamentos até não recomendados, mas eu prefiro uma noite de sono tranquila. E houve uma época, com indicação médica, que eu usei a melamina. A melatonina, né? Melatonina, desculpa. A melatonina. Doutora, foi pior. Doutora, eu passei a ter sonhos terríveis. E eu testei outros dias e o mesmo ocorria. E eu fiquei me perguntando. A minha noite ficou mais agitada e habitualmente eu não sonho ou não me lembro dos sonhos, mas com a melatonina eu tive sonhos, doutor, eram sonhos que aquele que dá vontade de se acordar e dar um alívio. Eu digo, não quero isso mais não. Preto e branco ou colorido? Normalmente eram coloridos, doutora. Ainda bem. A gente é muito comum, eu não gosto de passar logo de imediato a melatonina por causa disso. Lembra que eu falei que a inflamação intestinal pode impactar o sono?
Quando eu tenho uma alta produção de triptofano no meu intestino e ele está fermentando, quer dizer que ele não está convertendo, a primeira coisa que a gente bota é B1 e B2 para converter. Porque se eu botar diretamente a melatonina, você não consegue relaxar. A melatonina fica em excesso, você fica hiperativo, é muito comum. E você tem a sensação de sonhos vívidos, foi isso que você teve. Pesadelo. Então, primeiro a gente não coloca melatonina. Coloca magnésio para trazer relaxamento muscular e desinflamar o intestino. Coloca B6, que é esse modulador hormonal também. Tanto vai regular a sua questão da testosterona, mais do cortisol. Você diminui a irritabilidade, você fica mansa. Mas por quê? Porque está adaptando. E a gente coloca um adaptogênico. A gente não já entra desligando você para ir dormir. Entendi. É um adaptogênico de cortisol. Você não está dormindo porque melatonina não consegue subir, que cortisol está alto. Cortisol alto, melatonina fica baixo. Então a gente coloca adaptogênicos, que são muitas vezes algum fitoterápico, que vai trazer esse relaxamento de você. A gente tem o alcaçuz, teve muito usado a ashwagandha, mas que acabou de sair pela Anvisa. A gente tem o kiwi. Verdade. 2 kiwis, é comprovado cientificamente que se você comer antes de dormir, você ajuda a ter um sono profundo de qualidade entre sono REM. Olha que fantástico. Pois com a melatonina foi só, como se diz, tiro, facada e bomba. Eram sonhos, doutora, terríveis mesmo. Assim, eu digo, eu não quero mais isso. Você vê como é interessante, a senhora explicou com muita propriedade, que é diferente como eu fiz. Eu fui logo direto e não tive a associação de outros nutrientes, por exemplo, não é isso, né, doutora? Isso. E é muito particular. Vai ter paciente que vai se sentir bem. Só que é bom a gente colocar essa melatonina sempre com algum magnésio, com zinco, com alguns cofatores em conjunto. Por isso que é interessante a gente fazer a avaliação integrativa. Eu não posso simplesmente só lhe ver e já prescrever, ou simplesmente você simplesmente entrar na farmácia e pedir, eu quero melatonina. Não funciona assim. Até porque a gente tem que melhorar a sua produção endógena de melatonina, né? A qualidade que o seu corpo produz, que ela é altamente anticancerígena. Por isso que dizemos e vamos continuar sempre a falar, o podcast Mais Vida, que é sensacional, pela Dr. Play. Vamos observar a próxima imagem, é outra vertente que a doutora domina com uma propriedade imensa, as chamadas, e agora se tornando mais conhecidas, as terapias injetáveis para vitaminas e minerais. Doutora, uma evolução muito interessante, porque aí entra toda a linha da reposição e vai causar, no final, uma qualidade de vida melhor, com certeza. Não é isso, doutora? Eu sou a parte de nutricionista funcional. Então, eu trato doenças através do alimento. Quando a gente pensa em vitaminas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que o alimento não vai atender primeiro? Porque suplemento já está dizendo o nome, é uma suplementação. É aquilo que o alimento não vai conseguir naquele momento. Então, eu não tenho que dar prioridade ao suplemento, à vitamina. Primeiro, o que a gente consegue reparar com o alimento. Segundo, Flávia, coloquei todos os alimentos, fiz de tudo, minha dieta é calculada, porém, eu não consigo curar uma anemia de forma nenhuma. Aí é quando a gente pensa em entrar em uma suplementação, entre o médico para prescrever, se for injetável, ou a própria nutricionista pode fazer acompanhamento oral para ela tomar. Como eu trabalho numa clínica que tem uma diversidade de vários médicos, lá eles podem direcionar e aplicar injetáveis. Existe diferença do injetável para o oral? Existe a questão da absorção sistêmica. Às vezes a pessoa está com uma falha na absorção estomacal, intestinal. A gente já tentou de diversas formas e não sobe. A gente tem que investigar o porquê. Diferente do injetável, que vai ser sistêmico imediato. Melhora muitas vezes na hora. Então a gente avalia qual é a necessidade e o médico dá o direcionamento como ele quer, se ele quer injetável ou não. Se quando o paciente vem para mim, que eu falo de vitaminas, a gente tem que entender uma coisa. O solo do Brasil não é um solo vulcanizado. Então a gente já tem uma carência de minerais. Além de não ser vulcanizado, nós somos riquíssimos em exportar alimento para o mundo. Com isso, o agronegócio não dá tempo desse solo respirar, ficar mais fértil, ter mais nutrientes. E tudo que tem no solo tem no nosso corpo. Nós somos, toda a nossa composição química, a mesma da terra. Então, se o alimento vem da terra, vem do chão, vem de uma árvore, vem do mar, vai suprir o nosso corpo. Porém, a gente está tendo cada vez mais
com o passar dos anos, declínio de magnésio no solo. Então, o melão que tinha bastante magnésio há 6 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Até a castanha do Pará, que uma castanha do Pará, se ela for do Pará mesmo, ela vai ter uma quantidade ideal de selênio que a gente precisa para a nossa tireoide. Já modula o nosso DNA, viu? Ele já transcreve melhor nosso DNA. Mas se ela não for do Pará, se ela for de Roraima, ela tem 16 vezes menos selênio. Então, cada local, cada propriedade, cada solo vai ter uma oferta de minerais diferente. Então, a gente tem que observar qual é o cardápio daquela pessoa, ela está absorvendo bem nutrientes e o que é que a gente vai colocar de alimentação para suprir. Por último, não está conseguindo atender, a gente tem que suplementar. Mas como? Espera aí, vitamina D, será que todo mundo precisa suplementar? Será que tem um nível ideal? A gente observa, vitamina D a gente nunca prescreve sozinho, que é para não calcificar no nosso corpo, para não formar um esporão de galo, um bico de papagaio, ela ir para outro lugar. A gente coloca ela com vitamina K, tá? Vitamina D3 com MK2 é excelente para quem já tem tendência à osteoporose, para quem não consegue se expor, passar 20 minutinhos no sol. Hoje eu tô aqui com o cabelo sem secar porque eu falei, eu vou tomar o meu sol hoje. Eu vou fazer com que a minha vitamina D ela aumente naturalmente. Então, se a pessoa não consegue, aí a gente coloca a suplementação. Porque a vitamina D vai evitar que você tenha uma resistência insulínica, desenvolva aí uma tendência a diabetes. Ela vai fazer com que o cálcio, né, através da vitamina K, fique bem direcionado para o seu osso. Vai fazer também com que melhore o seu humor, porque vitamina D abaixo de 36 gera atrofia cerebral. Eu tenho tendência à demência, tenho tendência a Alzheimer. Em mulheres, gera uma maior tendência a câncer de mama. Então, quando eu entendo, fica mais fácil. Porém, preste bem atenção. Porém, todavia, se esse intestino está inflamado, a vitamina D não sobe. Se eu tenho obesidade, um percentual de gordura alto, essa vitamina D não sobe. Se eu tenho uma deficiência de cálcio, essa vitamina D não sobe. Então, tem como eu simplesmente chegar na farmácia e pedir? Não, eu tenho que ser avaliado por um profissional capacitado. Que informações extraordinárias. Doutora, a castanha do Pará, a senhora ressaltou que tem a original. Eu morei em Manaus e sei disso, que isto é realmente verdade. Agora, doutora, está muito cara, inclusive, né? E como saber se aquela castanha do Pará é original? Porque não dá para perguntar. E aí, eu pergunto. Mas, doutora, a maioria vai dizer que é original e que é do Pará. Tá complicado, tá, doutora? Eu pergunto assim, essa castanha é de onde? Essa castanha é do Pará, é de Roraima, é de que lugar? Eu sempre vou perguntar. Gente, a gente tem que ter jogo de cintura na vida. E observo os meus exames. Se eu estou querendo, por exemplo, a Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto, é um declínio enorme de selênio e os receptores no intestino das mulheres que têm Hashimoto não conseguem captar o selênio suficiente, mesmo suplementando. Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar colocando sempre alimento para aquela pessoa rica em selênio e ainda vendo se há necessidade ou não de suplementar. E limpando a tireoide de toxinas para ela captar mais nutrientes. Então, quando eu entendo disso, aí eu vou entrar no supermercado e vou fazer todas as perguntas. Doutora, eu vou dar valor aos meus exames. Eu vou dizer, eu posso estar errado. Se a senhora perguntar em 200 locais, eles vão dizer nos 200, é do Pará, eu vi, eu estava lá. Entendeu? Mas seus exames não enganam. Aí você observa nos exames. Aí a senhora vai voltar lá, com certeza. Por isso que a gente pode colocar por dia, de preferência pela manhã, que é o horário que a nossa tireoide se alimenta, é às 7 horas. Isso é comprovado pela crononutrição, que é o que a gente tem hoje de mais avançado nos estudos. É a crononutrição, que cada órgão tem o seu horário de funcionamento e o horário que ele se alimenta. A gente tem o fígado, que é às 3 horas da manhã, a gente tem a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, né, para quem quer ganhar músculo e normalizar os seus hormônios entre 10 e meia-noite. A gente tem a tireoide e os ovários, que eles se alimentam às 7 horas da manhã. Então, cada órgão tem um horário. Então, a gente vai propositalmente, coloca o alimento para ele, porque a gente vai estar fazendo a alta performance do nosso corpo. Então, coloca melão, que é excelente para tireoide, é rico em sódio.
Coloca a caixinha do Pará de 1 a 4, caixinha vai depender do nível de selênio que você tem e o nível de inflamação. Então a gente tem que ter essas estratégias, aí o nosso corpo vai só ao nível máximo. Doutora, para cada, vamos dizer, alimento, um horário que seria o ideal? Para cada órgão, um horário que seria ideal. Ideal. Aí, no caso, doutora, aí, se eu for olhar os vários horários, vou ficar sem dormir, vai vir a ansiedade, a depressão. Não, você falou uma coisa muito boa. O que a crononutrição mais estuda é o horário do sono. O sono é o que a gente tem de primordial. Ele é o regulador do nosso metabolismo. A gente tem o ciclo dia e o ciclo noite. Por causa disso, a gente se prepara, por exemplo, às 18 horas, o nosso corpo para o sono, para o ciclo noite. Diminui justamente a tensão muscular, o peristaltismo, o movimento do estômago, do intestino. Então, isso tudo para quê? Para dizer assim, ei, psiu, relaxa, você não está mais em perigo, vá dormir, que eu quero reparar. E aí começa, quando a gente pega no sono, de preferência antes das 10, o líquido sinovial da nossa coluna encharca o cérebro. Para quê? Para ele começar a tirar as toxinas do cérebro, evitando a demência. Depois que a gente tem 6 horas ininterrupta, que tem essa ação desse líquido, aí sim começa a reparar outros órgãos, guardar a memória de tudo que você aprendeu e começa a fazer o detox, a limpeza do nosso corpo. Então é primordial. Então eu tenho que pensar em ficar acordado nessa hora, alimentar alguma coisa? Não! Pelo contrário, eu tenho que pensar em ter um sono bom, gostoso, reparador, ininterrupto e acordar descansada. Doutora Flávia Medeiros, já sei porque eu estou dormindo mal, só estou conseguindo dormir depois das 12, quando termina o BBB. É por isso, viu, doutora? Por isso. Tá me fazendo mal e eu me acordo às 6 horas da manhã. Já vi, o mal do meu sono é o BBB da Rede Globo, eu tenho que dizer isso. Pois vamos fazer aí, vamos entrar em alta performance, a gente chama biohacking. É quando a gente consegue trazer alguns comportamentos ou alguns alimentos que ativam a alta performance do nosso corpo. E o sono é o principal deles. Eu não consigo tratar doença nenhuma, eu não consigo emagrecer se eu não tenho um sono bom, gostoso, de qualidade e reparador. Doutora, falam muito no sono de 7 a 9 horas, há esse parâmetro mesmo, outros dizem o ideal 8 horas. Dentro desse aspecto, é isso mesmo ou é muito variável? Eu amo falar de sono. Na minha graduação foi uma das coisas que a gente mais pesquisou com a doutoranda aí, Stephanie Moura, aqui da UFPB. E o que a gente sempre fala sobre sono? Talvez a quantidade de horas para você vai ser diferente para mim, por causa do nosso DNA, tá? O que a gente fala que é mais importante? Quanto antes das 10, melhor. Existem estudos que vão falar até de 8 horas da noite. Mas se eu durmo antes das 10, já é o suficiente. Para algumas pessoas, 6 horas vão ser o suficiente. Para outras, 8 horas vão ser melhor. Eu, Flávia, já me conheço. Eu sei que se eu dormir de 10 e acordar de 6, eu já acordo naturalmente, sem despertador. Eu já percebo que é luz, que é claro e acordo descansada. Só que se eu for dormir 11 horas da noite, eu não consigo levantar às 7. Eu já me sinto mal. Então, você tem que observar melhor o que é um sono bom, gostoso, reparador. É um sono que eu durmo antes das 10, não tenho sonhos ou pesadelos, raramente sonho, de preferência colorido, porque se for preto e branco é B12 baixa, é tendência à depressão. Ainda não levanto para fazer xixi. Ah, mas meu sono é muito bom. Eu deito e apago. Levanta 3 vezes para fazer xixi. O corpo não está relaxando. E ainda acordo descansada, acordo com bom humor, acordo sem precisar de relógio despertador, acordo na ativa. Esse foi um sono bom, gostoso e reparador. Por isso que algumas pessoas vão precisar de 6, outras vão precisar de 8. Doutor, eu acho que outro sono muito reparador é quando a gente vai dormir sabendo que as contas do mês estão pagas, não é, doutora? Mas é maravilhoso. Eu acho que aí é reparador, é sensacional esse sono. Olha, né? mas deixa eu dar uma dica, se não tiver pago, você liga pro credor e diz assim, ó, não posso pagar agora, vou pagar quando puder, e quem fica sem dormir é ele, mas vá dormir. É verdade, doutor, não é verdade? Uma dica preciosa aqui na Dr. Play, ao vivo, uma entrevista extraordinária, com certeza. Vamos ver o próximo tópico, outra característica
especial da doutora nos tratamentos é quando falamos dos alimentos. Inclusive, a doutora trouxe alguns alimentos bem interessantes em se ressaltar, não é isso, doutora? Sim, a gente vai falar sobre cura. Flávia, é possível se curar doenças através dos alimentos? Sim. É possível se curar doenças autoimunes? Eu digo assim, primeiro o cérebro adoece. Depois que o cérebro adoece, é que ele vem adoecer o corpo. Quando você está sob forte pressão, quando você teve traumas, o corpo vai registrar de alguma forma. Seu sistema nervoso é uma forma de proteção. E você ainda se alimenta mal, não tem um bom estilo de vida, uma qualidade. Você aprendeu na sua família, fazer exercício para quê? Né? Final de semana é para relaxar, é para curtir, é para beber, dormir, dorme a hora que puder e der. Prioridade é estudar e trabalhar. Quando a gente prioriza isso, não entende que você é o que você come, consegue digerir, metabolizar e excretar, o seu corpo vai padecer. Não tem para onde. Você não é um privilegiado na natureza. Entenda que você também é natureza e precisa de tudo que vem dessa fonte. Hoje eu quero trazer primeiro alguns alimentos que podem adoecer. Certo. Eu quero mostrar aqui, para vocês. Isso daqui é um tipo de alimento, que é muito comum nos brasileiros. Compra várias frutas. Hoje é segunda, agora eu entro na dieta. Compra várias verduras e quando a gente olha, tá lá, mofando na geladeira. Mas essa banana é muito comum. E o que é que as pessoas olham e dizem? Dá para fazer uma vitamina, não precisa nem botar açúcar, tá bem docinha. Dá para fazer um interessante, doutora. No caso aí, a senhora trouxe essa banana que eu vi já ela mofada, porque banana é uma coisa até barata. Uhum. Aí, doutora, há um propósito aí no caso, né? Foi justamente para trazer essa conscientização. Quando você vê um alimento assim, já muito maduro, algumas pessoas que já têm alguma doença autoimune, isso vai aguçar o sistema nervoso dela, o sistema imunológico. Por quê? Porque banana já é rica em histamina. Por isso tem gente que tem intolerância à histamina, tem alergia. Porque a histamina, quando a gente está com a crise alérgica, o médico prescreve o quê? Um antihistamínico. Então, a histamina bagunça o sistema imunológico. E se a fruta for muito madura e estiver começando a mofar como essa, as pessoas vão piorar das suas doenças. Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa quando eu quero curar, é prestar atenção. Qual tipo de alimento está indo na minha mesa? É muito maduro? Tem algum pontinho, teve pontinhos, só como esse. Já é um sinal de mofo, de fungo. E esse mofo pode estar presente até no seu intestino, do jeito que você come o alimento, inala de paredes, de roupa. Isso vai entrando dentro de você, isso é uma toxina, a gente chama de endotoxina. E pode gerar um adoecimento maior, mais grave. Atualmente, o que a gente fala muito sobre saúde intestinal é a síndrome fúngica. O que é a síndrome fúngica? Como o nome diz, é uma síndrome. Você não vai achar em exame só, você não vai ver, só esses sinais e sintomas, não. É um conjunto. É um conjunto de sinais clínicos, onde a pessoa fica irritada, as fezes geralmente são volumosas, porque o intestino não consegue absorver, sai o milho inteiro, muitas vezes sai um pedaço de alimento mais inteiro, que você olha assim, feijão, como assim? Eu comi um feijão, eu mastiguei porque está saindo inteiro. A pessoa tem alteração do cortisol, tem dermatite, tem unha se quebrando, ou unha com fungo na unha dos pés, fungo na unha das mãos, o cabelo vive caindo, uma anemia que nunca passa. Esse já é um sinal e sintoma que você tem que prestar atenção quais os alimentos você está comendo e possivelmente você está desenvolvendo uma síndrome fúngica. Na mulher é mais fácil a gente reconhecer, porque uma das características é esse fungo do intestino descer pela vagina como a candidíase. A Candida albicans, ela é um tipo de fungo que começa no intestino e a mulher começa a observar isso como uma vaginite. Então, se ela observa, epa, na minha calcinha sai uma manchinha ali esbranquiçada, parece um leite talhado, isso é Cândida e não começou na vagina, foi no intestino. E essa síndrome, ela vai vir por diversos motivos que estão acontecendo em conjunto. É uma desregulação hormonal, é uma deficiência nutricional que você está comendo alimentos muito repetitivos, muito processados. É uma alteração de humor, está desregulado. Também é uma sobrecarga no sistema imunológico e falta de atividade física. Quando a gente olha tudo isso,
Essa síndrome, ela pode começar com a candidíase, mas virar uma doença autoimune, uma tiroidite. A única coisa que gera tiroidite, hipertiroidismo e hipotiroidite de Hashimoto, nódulo, é fungo. Esse fungo intestinal, ele ataca, ele destrói a tireoide. E se você não sabe disso, você começa a desregular todo o corpo. Imagina, a gente fala assim, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas o que acontece no intestino não fica no intestino. Quem sofre mais é a tireoide. É uma forma dela tentar segurar para proteger a cabeça, o cérebro, para não sobrecarregar com essas toxinas. Só que ela acaba sofrendo, e muito. E aí a gente evita quando está nessas situações. Se você tem uma dessas doenças, ou alguma doença autoimune, como espondilite anquilosante, que provoca muita dor, a fibromialgia, a artrite, a artrose, a psoríase, principalmente, porque o intestino é o espelho na pele. Se a pele está inflamada, se a pele está com acne, está com alguma dermatite, bolinha atrás do braço, seu intestino está inflamado e com fungo. Então a gente evita alimentos cítricos, né, o limão, a gente não sabe explicar o porquê, mas laranja, limão, tangerina, os que têm os óleos cítricos, aumenta o crescimento fúngico imediatamente. Já viu uma laranja com bolor? Por causa disso. Então a gente retira esses cítricos também. Evita alimentos fermentativos, polióis. Por quê? Como a cebola, apesar do alho ser altamente antimofo, né, antifúngico, ele também fermenta. A gente evita, por enquanto, o próprio fermento ou o trigo, a caseína, porque esse fungo ele cresce, expande, e quanto mais ele cresce, mais ele puxa outra doença autoimune. E ele pode levar ao próprio câncer. Tem um relato de uma paciente que na primeira químio dela, ela botava bolos de mofo nas fezes. Doutora, todo dia o meu vinagrete eu adoro, eu coloco a cebola, tomate, o pimentão, água gelada, aí coloco o vinagre, um sal, doutora, é sensacional. Será que está me fazendo mal, doutora? A gente só vai saber, na verdade, que é aquilo que eu lhe disse, nem todo alimento que é saudável para mim pode ser para você. Se eu lhe avaliar, se a gente avaliar você e não tiver nenhuma presença de fungo, não tiver nenhum problema digestivo, não tiver alergia alimentar, tá tudo bem. Não quer dizer porque você tem sinais e sintomas que você realmente tem. Um profissional capacitado e habilitado tem que lhe avaliar, porque às vezes pode ser para você até tratamento. Se uma pessoa tem, por exemplo, um colesterol mais alterado, a gente coloca gengibre, limão, alho, que são depurador. Se ela não tiver síndrome fúngica, não tiver fungo, mofo no intestino, é maravilhoso, é fantástico. Por isso que já sou amigo da doutora Flávia Medeiros, já estou tranquilo. Doutora, eu queria que a senhora pegasse aí a banana novamente para eu fazer uma pergunta. Doutora, eu estou me lembrando aqui, nesse momento, de um personagem do maravilhoso, do magnífico e do saudoso Chico Anísio. Ele tinha um personagem chamado Gastão, que era muito amarrado. E ele sempre dizia, deixe para ir na feira, no final, porque você pega só as cascas das frutas e lá é onde se encontram as vitaminas. Doutora, tem uma lógica a gente chegar no final da feira, pegar as cascas, por exemplo, a casca dessa banana e fazer uma vitamina, estaria frito nesse caso, doutora? E aí, doutora? O fungo, o mofo, ele não morre se esquentar, pelo contrário. Mas se você é uma pessoa saudável, você não tem nenhum problema de digestão, de intestino, nenhuma doença autoimune, autismo, depressão, e você for pegar uma banana madura, realmente as cascas têm maior concentração de vitaminas. A gente só precisa entender de onde vêm esses alimentos. Porque como a maioria, para garantir a vida no planeta Terra, é distribuído a longa escala a nossa alimentação, essas frutas e verduras, elas vão muito agrotóxicos. E aí não compensa comer a casca se não é um alimento orgânico. Mas, se for um alimento orgânico, a gente fez até um trabalho no Pan de Jaguaribe aqui, né, no Arlinda Marques, para criança, que tem fenilcetonúria, ou seja, a gente não consegue quebrar proteína animal. Elas ficam intoxicadas e podem morrer. Então, a gente fez uma carne de charque com a casca de banana. A gente conseguiu cortar, triturar, lavar, mas eram bananas orgânicas, eram bananas que estavam no ponto ideal, não estavam muito maduras. Então, quando a gente vai aproveitar a xepa, né, que é o fim do horário da feira, é só observar.
Observe a textura, se não estiver muito madura, se não está com muito agrotóxico, né? Então, tudo isso a gente consegue sim aproveitar, pegar um melhor valor, mas olhando a qualidade do alimento. Se dá para escolher a melhor qualidade, ótimo. Se vai consumir de imediato, existem pessoas que consomem muito mais rápido. Existe pessoa que essa penca de banana vai passar um mês e ninguém vai comer. Interessantíssimo, informações. Eu sei que as pessoas que estão a nos observar agora ao vivo, e todas, porque daqui a pouco em Dr. Play Saúde no YouTube você terá o programa na íntegra e tenho certeza absoluta que as pessoas irão aprender e estamos salvando vidas. Vamos ver no próximo tópico o que virá. Estamos chegando quase no final dessa edição sensacional e inédita. Vida plena com longevidade saudável. Doutora, eu tenho um caso, graças a Deus, o meu pai, com 95 anos, vai completar 96 anos, Heraldo César, lá em Campina Grande, vitalidade total, dirige, renovou a carteira agora, nessa idade, quando renova por mais de 3 anos, está vislumbrando já e juntando dinheiro, que ele disse que quer ir para a próxima Copa do Mundo, a próxima Olimpíada. Eu sei que o pensamento positivo norteia também todas essas ações. Agora, tem alguma coisa que ele tem que ser estudado. Doutora, ele gosta de tomar Coca-Cola todo dia e ele diz que tem certeza que a Coca-Cola é o que tem matado esses anos os germes todos dele. E aí, doutora, como é que a senhora explica com os estudos apurados da senhora? A gente tem que avaliar ele, né? Tem que avaliar, né, doutora? Uma Coca-Cola e ter uma alimentação muito boa, fazer exercício todos os dias, essa Coca-Cola ser uma Coca-Cola zero açúcar, ele ter um sono bom, gostoso e reparador, emocionalmente ser estável. Então, quando a gente fala de longevidade, né, é uma qualidade de vida por muito tempo, que me garante eu viver muitos anos e com saúde. A gente já está nessa era, que está garantindo que o ser humano ele viva mais tempo. E até porque a gente chama, né, os jovens adultos, ou os jovens maduros. A terceira idade vai começar a mudar de nome, tanto que já está, né, financeiramente impactando na aposentadoria. Está se aumentando, alterando os anos por causa disso. Quando a gente fala disso, de ter vida plena, uma vida longínqua, a gente tem que entender que é um conjunto de fatores. Eu tenho que entender que eu tenho que ter uma boa qualidade desse sono sempre. Eu tenho que ter um manejo das minhas emoções. Então, é muito importante um nutricionista, um médico, trabalhar aliado com um terapeuta, com um psicólogo. Esse manejo do estresse não impacta no adoecimento do meu corpo. Todo mundo precisa. Antigamente as pessoas diziam, você vai no psiquiatra, você tem algum parafuso a menos. É verdade. Né? Você vai no psicólogo, eu sabia que você tinha alguma coisa. Era um preconceito muito grande. Hoje, as grandes empresas investem em quê? Inteligência emocional. Educação emocional já está vindo dentro das escolas. Porque a gente sabe que quanto mais essa mente está preparada com ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia, melhor vai ser essa longevidade. Até porque a gente acabou de ver que o intestino, o estômago funciona melhor se o cérebro estiver bem. Com certeza. Então, além disso, alimentos que agregam, existem alimentos antioxidantes que retiram os radicais livres, eles são vassourinhas, eles vão varrer essas toxinas que traz o envelhecimento celular. E uma das coisas que é fantástico, a gente falou muito sobre doenças digestivas, a gente está no mês da síndrome do intestino irritável, que é fantástico a gente falar sobre emoções e sobre alimentação depois, em outra ocasião. Que quando eu entendo que o problema digestivo ele pode estar ocasionado com alergia alimentar, eu entendo que minha longevidade vai ser afetada. Um alimento que eu tenho uma alergia, o que ele faz com o meu DNA? Imagina que aqui é o cromossomo, né, um xizinho, e na ponta desse xizinho existe uma coisa chamada telômero. Quando eu como algo que eu tenho alergia alimentar tardia, ou seja, meu corpo nem mostra sintomas, esse telômero ele atrofia, ele diminui. O que isso quer dizer? Imagina a sua vida, ela é um pavio de vela comprido. Se eu tenho alergia alimentar, esse pavio de vela vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. O que isso quer dizer? Que você vai viver menos e com uma saúde pior.
você vai morrer mais cedo e mais doente. Por causa de uma alergia alimentar, Flávia? Sim, por causa da alergia alimentar, porque ela atrofia esse cromossomo. E isso não é só com os alimentos que provocam alergia, mas com excesso de agrotóxico, excesso de uso de produtos químicos que eu coloco no meu corpo. O que é que eu faço? Eu, Flávia, eu já opto por esmaltes veganos que não tem muito metal pesado, como chumbo, maquiagem também sem metais pesados. Por quê? Porque tudo isso é química, tudo isso é produtos químicos que vão para o meu corpo e eu sou natureza. O meu corpo não vai saber metabolizar. Eu evito o uso de copos de plástico, em vez de tomar o cafezinho no copo plástico, ou andar com aquela garrafinha mineral de plástica também, ou usar as vasilhinhas de sorvete no congelador. Eu troco por embalagens de cerâmica ou de vidro. Por quê? Porque a gente sabe que o BPA é um derivado plástico, né, um petróleo, que ele fixa direto na tireoide, alterando ela, a TRAB. TRAB é um exame que se faz para ver se tem doença autoimune. Então, quando eu entendo que até um copo plástico pode gerar um impacto no meu DNA, no meu cromossomo, na minha saúde, eu faço escolhas melhores. Então, a nutrição hoje, por isso que eu trabalho com a nutrição avançada. A nutrição hoje é o que garante com que o seu metabolismo funcione de forma plena. Então, não é só um alimento, mas qual alimento o meu corpo tolera, qual alimento eu como, consigo digerir e consigo excretar. Doutora, está comprovado agora porque a Coca-Cola de vidro, a KS, é bem mais gostosa do que a Coca-Cola no plástico, né, doutora? Justamente. Toda essa fundamentação está aí nesse contexto, né? Sim, coisas ácidas e coisas gordurosas, elas pegam microplástico e fica preso no alimento. Altera a cor, textura, sabor e altera também o nosso organismo. Doutora Flávia Medeiros, estamos quase no final. Doutora, eu estou observando aqui, eu queria tocar nesse aspecto, porque foram motivos de indagações. A senhora trouxe ali o adoçante e o açúcar, eu acho que o açúcar mascavo. E surgem muitas dúvidas naturais. Há pessoas que já dizem hoje que todo adoçante é ruim, que mesmo um açúcar diferenciado seria um mal também, o ideal seria não usá-los. E aí, doutora? Sim, quando a gente fala sobre açúcar, né, não importa, seja branco, seja o demerara, que é esse mais grossinho, mais próximo ao natural, ou um mascavo, eles vão ser, sim, fora do ideal, do consumo de ideal, que é até uma colher de sopa no dia, ofensivo para o nosso corpo. Vai ser inflamatório. Por quê? Porque aumenta a insulina. E a insulina é a que quebra esse açúcar, tá? E ela em picos altos é ruim para o nosso corpo, gera processo inflamatório. Quando eu entendo que existe sim uma quantidade máxima para comer, eu tenho que me limitar. Flávia, mas qual o melhor açúcar? A questão é que o açúcar branco é uma coisa de propaganda há muito tempos atrás, né? Segundo alguns historiadores, era porque os escravos, eles não consumiam as coisas brancas. Então, só as pessoas que tinham condição financeira maior. E os integrais, os escuros, ficavam para eles. Só que essa purificação do pão branco, do açúcar branco, da farinha branca, é ruim para o nosso corpo, porque vai muito produto industrializado ali, vai muita coisa para clarificar. E esses produtos químicos afetam a nossa saúde, sim. Então, se eu for escolher um açúcar, porque eu não gosto de adoçante de forma nenhuma, consumo quase nada, nem no café direito, é só para ter na minha casa, opte realmente por um açúcar demerara. Flávia, mas por que não o mascavo? Já que ele não passou por processo nenhum. Porque ele tem tendência a pegar a umidade. E quando ele pega a umidade, ele cresce fungo. Então, é melhor de todos os açúcares o demerara. Tem menos processo de clarificação e recebe menos a umidade. Flávia, mas ele é difícil de diluir. Tritura no liquidificador, vai ficar fininho e você ainda vai consumir menos. Já falando sobre adoçantes, de todo jeito, qualquer açúcar, ele pode fermentar essas bactérias intestinais. A gente tem que ter um equilíbrio dela. Se dizer equilíbrio é porque eu estou alimentando mais elas com açúcares, com amido, que é o que elas adoram. E pode provocar o adoecimento do meu corpo de forma geral.
Mas, Flávia, eu não quero usar o açúcar porque eu sei que já vai gerar um processo inflamatório, ou eu sou diabético, como é que eu faço? Ou eu apenas quero manter minha qualidade de vida e controlar a insulina. A gente tem opções que a gente pode apostar. Hoje já é comprovado cientificamente que adoçantes como sucralose, como alguns que terminam com ol, eritritol, xilitol, manitol, fermentam mais essas bactérias. E a gente deve evitar, além do ciclamato de sódio e outros mais. Existe já a opção de estévia. Ai, Flávia, mas é muito ruim. Aquela que é misturada, não a pura. Existe a pura, que você acha ela em líquido, e existe a estévia andina. Eu não preciso de muito, eu tenho que aprender a desinflamar meu paladar. Parar de ficar viciado nesse doce. Gostar mais da coisa doce. Na verdade, você está com uma disbiose intestinal terrível. Você está com o seu intestino inflamado. Então, a gente precisa ter um toque, uma sensação. O doce tem que ser da fruta. Deus é perfeito. Ele fez a fruta com fibra para quebrar o açúcar no nosso organismo. E eu consegui sentir esse sabor agradável. Mas se for optar, opte por stevia andina ou um açúcar de coco, que já vai ter também a própria fibra. E consome numa quantidade menor. Lembrar de educar seu paladar. Nós já somos adultos e adulto faz coisa de adulto. Se você está viciado no doce, olhe para sua criança interior. O que é que estava faltando nela antigamente? O que era que você estava precisando nutrir na alma dela? Que você está correndo por alimento. Interessante, doutor. Eu me lembrei agora do açúcar, até mandando um abraço, um grande amigo que eu conheci na Amazônia, e ele é um dos maiores fotógrafos de biodiversidade do mundo, do planeta. Já ganhou vários prêmios, ele se chama Luciano Candissani. E os filhos dele, na época, um com 9 anos, outra menina com 12, eles habituaram desde o pequeno, eu estou me retratando ao início da nossa conversa dos 1.100 dias, desde pequeno eles foram acostumados a açúcar zero. E com 9, 12 anos, quando passei a conhecê-los, né, e o casal também, e o Luciano Candissani em especial, os filhos não faziam nenhuma questão. Tudo que vinha sem açúcar, eles tomavam para eles aquilo natural. O que não seria natural se colocasse açúcar, eles não tomariam. Por quê? Porque houve uma educação desde o zero, vamos dizer assim, não é, doutor? Está totalmente explicado, né, a fundamentação, né? Sim, a gente é educado, o nosso paladar é educado, até do ventre da nossa mãe. O bebê é educado a assimilar aquele sabor. Então, o que acontece? A gente tem uma bactéria oral também. Essas bactérias orais são as que fermentam e sobem para a nossa garganta enquanto a gente dorme, para a nossa língua. Se você já acorda com essa língua branca, você tem uma disbiose grande e alta. Então, a gente recomenda até raspar a língua com a colher ou com raspador de cobre. Por quê? Porque vai alterar esse paladar. Você não vai querer só as coisas com açúcar, mas vai querer coisas que sejam mais ricas em carboidratos simples, como macarrão, cachorro-quente, lasanha, rico em gordura também. Então, quando tem essa educação, é uma adaptação e a gente não precisa de muito. A gente, além de desinflamar um corpo, porque tudo já tem açúcar, tudo já aumenta insulina. Até um bife de carne vermelha aumenta insulina. Qual é o açúcar que ele tem ali? Então, açúcar, ele tem diversos nomes. A gente for olhar na nutrição, na composição química, tem mais de 52. Então, se a gente for olhar maltodextrose, xilitol, eritritol, manitol, dextrose, glicose de milho revertida, são muitos nomes. Então, a gente já consome. Quanto mais artificial um alimento, para ele ficar mais palatável, mais açúcar ele tem. Então, evite principalmente isso, alimentos artificiais. Se eduque, é uma questão de decisão. E decisão é poder. Lembre-se que você é um adulto e adulto faz coisa de adulto. Estamos encerrando a última tela agora, inclusive uma palavra que a senhora comprovou, exerce em sua plenitude os avanços da chamada hoje medicina integrativa funcional. Doutora, dentro desse contexto da medicina integrativa funcional, eu já quero agradecer, quero que a senhora também diga
as redes sociais, locais de atendimento. E, doutora, essa medicina integrativa funcional, repito, que a senhora comprovou e comprova a cada dia que exerce na sua plenitude. Mas eu noto com propriedade de quem já entrevistou mais de 450 médicos que está a palavra da moda. Todo mundo agora está dizendo medicina integrativa funcional, ou seja, analisar o paciente como um todo, mas tem alguns médicos que não conhecem a ele próprio. E aí, doutora, está complicado, não está, doutora? Aí a gente descomplica. Descomplica, né, pra doutora? tudo na vida tem uma solução. Verdade. Só não tem solução para a morte, né? Mas para tudo na vida tem uma solução. A gente tem que ter essa responsabilidade de começar a fazer conosco, porque vamos ser também, além de inspirados, a gente vai falar com maior propriedade para o paciente. Então, eu entendo comigo, Flávia, que eu fico pensando, vai adiantar eu atender milhares de pessoas, 260, 400 pacientes, e eu não me atender, eu não ser prioridade. Então, a gente precisa ter essa prioridade, por quê? Quando eu opto fazer escolhas mais saudáveis, quando eu opto fazer boas escolhas, eu vou estar influenciando diretamente 7 pessoas ao meu redor que convivem comigo e 4 abaixo de mim que nunca nem me viram. E o bom é que as redes sociais, assim como o seu programa, ele consegue justamente propagar isso. Ele consegue fazer com que as pessoas já tenham maior conhecimento e aplicar no dia a dia. Se você entrar nas minhas redes sociais, agora mesmo, né? Flávia Medeiros Nutri é o meu Instagram. Você já vai ver nos meus stories que eu já tomei o meu pré-treino, como foi que eu fiz, o que é que esse pré-treino faz, que eu fiz atividade física e chamei uma amiga, inspirando também, que eu já fiz atividade com meus filhos, tomei o sol para relaxar, fazer a modulação do meu metabolismo. Então, a visão integrativa funcional é essa, é ver o paciente como um todo. Eu não vou ter como mudar o mundo dele, mas eu posso fazer e incentivar com que ele mude aqui dentro dele, um mundo interno. Porque a vida da gente não vai mudar. A gente quer esperar. Não, quando as crianças crescerem eu cuido de mim. Não, quando o meu trabalho diminuir a jornada, a quantidade de horas, eu vou conseguir fazer exercício. Não, quando eu ficar de férias eu entro na dieta. Gente, isso é puro engano, não vai acontecer. Tem que ser hoje, aqui e agora. E o presente é muito rápido, mas é o presente que faz o seu futuro. Quem você quer ser daqui a um ano? Como é que você quer que estejam os seus exames? Como é que você quer que esteja o seu corpo, o seu sono, a sua saúde? Como é que você quer se sentir? Então, essa é a meta da visão integrativa funcional. Eu trago os alimentos que vai ajudar você como um todo. Doutora Flávia Medeiros, muito obrigado. Lembrando mais uma vez o Instagram da doutora Flávia Medeiros Nutri. A doutora atende, seria onde o consultório, doutora? Na Clínica Elance, lá no Shopping Live Mall, no 4º andar. Então, você pode salvar aí, meu WhatsApp é o 98719-1736, para você fazer agendamentos de consulta. A gente vai avaliar você por completo. Se precisar fazer algum exame de alergia alimentar, a gente já tem um que aqui no Nordeste ninguém está fazendo, que é o de IgG tipo 4, que é o que avalia justamente essa atrofia do cromossomo, o que está levando ao adoecimento, à doença autoimune ou infertilidade. A gente vai ver você num todo, ver os seus hormônios. Então, Clínica Elance no Shopping Live Mall, no 4º andar. E o contato para fazer agendamento de consultas é o 98719-1736. E minhas redes sociais, Flávia Medeiros Nutri. Doutora Flávia Medeiros, mais uma vez de coração, muito obrigado. Tenha certeza absoluta, fizemos uma entrevista brilhante. Eu já quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui e, repito, os milhares que assistirão no decorrer pelas redes sociais da Dr. Play. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima edição.